Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade ao nosso debate sobre os processos psicológicos básicos ou os processos elementares superiores. A gente falou inicialmente um pouco sobre consciência, retomamos a discussão da nossa última aula e agora a gente vai falar sobre sensação, percepção, atenção e memória. O nosso corpo ele tem uma amplitude muito grande em relação ao mundo, né? Ele recebe muitas informações. A gente pode falar que o nosso corpo literalmente ele é sensorial, né? Então o tempo todo eu estou recebendo alguma informação do passarinho, da temperatura, que meu corpo vai me dizendo sobre o contexto que eu estou vivendo e como que eu posso reorganizar esse contexto. Então, o professor Damasio ele vai falar que o cérebro ele é o palco das funções mentais superiores, né? Vygotsky também fala que é isso, assim, essas funções são superiores porque elas nos diferenciam dos animais. A gente vai pontuar elas aqui de uma forma separada, numa perspectiva mais didática, mas quando a gente fala inicialmente das sensações, elas estão o tempo todo ligadas, elas estão se articulando ali o tempo todo, né? Então, sensação e percepção, elas fazem parte de um processo contínuo, né? A gente não consegue desconectar muito bem, mas a sensação, ela vem do sentir, né? Ela vem lá das nossas famosas 5 sensações, do paladar, da audição, do olfato, do tato e a visão, e depois ela se transforma numa leitura de acordo com a minha relação com a sociedade, de acordo com o meu aprendizado, de acordo com a adaptação da minha mente. Então, um toque ser chamado de carinho é porque ele já se transformou em percepção. Mas um toque, inicialmente, é simplesmente uma sensação tátil. Então, é isso que começa a diferenciar um pouco essa constituição desses dois conceitos, né? Então, a sensação como operação por meio da qual a informação relativa aos fenômenos do mundo exterior chegam ao cérebro e essas informações permitem ao cérebro compor uma imagem mental correspondente a ela. A percepção, que já é a etapa seguinte, e aí elas acontecem assim muito sincronamente, ela realiza o que a gente vai falar de uma interpretação da imagem mental, né, resultante da sensação. Um processo de transferência de estimulação física em relação em informação psicológica, né? Então eu transfiro essa estimulação física sensorial num processo psicológico, né? A gente tem aqui um tronco encefálico aí apontando algumas regiões específicas onde a gente vai estar discutindo, ou onde você vê mais presencialmente, mais explicitamente a função das sensações. Então, a gente tem aqui na parte de trás o córtex visual, né? Que nos ajuda a perceber o mundo, a criar as imagens. Nós somos muito visuais. Aqui o cerebelo, ele está nos ajudando em relação ao equilíbrio, né? Então, eu, de acordo com essa parte do meu cérebro, eu vou ter mais ou menos, eu vou gerar uma estabilidade, é óbvio, junto com o ouvido. Eu tenho aqui o córtex gustativo, né, que vai fazer uma associação direto lá com as informações que a gente recebe através da língua, através da região oral. O olfato, né, então como que eu percebo as coisas diante do cheiro, diante do que elas me representam. Então o que vocês estão vendo aqui, que cada um deles tem um sentido específico, né? O córtex
relacionado aqui, não o córtex, mas especificamente o tálamo, ele tem um conjunto de informações muito relativos à dor, temperatura, pressão, que está muito específico ali naquela região, né? Então, a sensação ela tem regiões definidas, mas de acordo com como a gente vai transformando essa sensação em percepção, ela vai começar também a funcionar em outras partes do cérebro, né? Isso é uma característica muito grande do nosso cérebro, que é a plasticidade. Então, a sensação ela sempre vai depender do estímulo, né? E da condição de captar esse estímulo, mas esse estímulo, quando ele é transferido e quando ele se transforma em percepção, ele pode alterar. Então, por exemplo, se eu sinto um toque, né? Eu tenho uma sensação tátil, né? Que está muito associada aqui diretamente ao tálamo. Mas se essa sensação tátil vem associada com o córtex auditivo, né? Se ela está associada com uma música, então eu começo a ter duas associações em relação a isso. Se eu tenho essa sensação tátil associada com uma imagem, então o que a gente fala é que depois você vendo a imagem, você tem a memória da sensação tátil, né? Você às vezes faz um movimento do corpo e você lembra é, de algo que você já viu, né? De algo relacionado ao córtex visual. Então, a gente separa didaticamente, mas elas estão se articulando o tempo todo. O que vai afetar a lógica da sensação? E aí a gente já começa a entrar naquelas características que vão dizer da articulação delas, né? Então, a emoção afeta a sensação afeta a emoção, a sensação possui um limiar inferior, então um pouco de sensação eu estou sempre sentindo. Também o excesso dessa sensação, ela começa a ficar muito agressiva para o corpo, né? Então, um barulho muito alto, ele fica agressivo, né? O álcool e o estresse vão mudar os níveis de sensação, então a gente percebe isso ao dirigir, né? Você vai enxergar direito, você vai perder a noção de espaço, vai sofrer relações já da percepção. Como é que você percebe uma situação? Às vezes vai depender muito das sensações, né? Então, para me perceber e interpretar uma coisa, se a minha visão não estiver boa, eu vou ter uma certa dificuldade, né? De acordo com cada estímulo, a sensação pode mudar. De acordo com cada cultura, a percepção pode mudar, né? O nosso cérebro também ele é muito comparativo, então às vezes ele compara as sensações. Isso tudo, para o campo da educação, parece muito frequente quando você vai lidar com as crianças e elas estão descobrindo essas sensações, né? E aí a nossa intenção é ampliar essas sensações, é fazer exercícios que elas tenham clareza sobre isso, né? Porque ajuda muito na estimulação, depois de vários outros setores, você ter uma qualidade sensoperceptiva mais clara, né? Dentro dos fenômenos da percepção, existe uma abordagem da psicologia Gestalt, que ela vai falar sobre forma, que ela vai trabalhar muito a imagem, né? Não só a imagem, mas como o nosso cérebro entende determinada imagem. Que recursos que ele está usando para falar, para interpretar aquilo que ele está vendo, aquela percepção visual que ele está tendo. Então, inclusive, o nosso cérebro às vezes ele cai em ilusões perceptivas, ele entra em conflito sobre o que ele está colocando como fundo da imagem e o que ele está colocando como frente. Porque o nosso cérebro ele faz isso automaticamente, ele limita a nossa sensação
de sombra, ela está muito relacionada a isso, né? A imagem com um formato da sombra diz muito do que é que eu quero que o outro perceba sobre aquilo. Então aí tem um exemplo sobre isso, né? Que imagem que a gente vê quando a gente foca nesse desenho, né? Alguns vão ver uma pessoa idosa de lado, outros vão ver uma mulher jovem olhando lá para o fundo, né? Como se fosse uma imagem relacionada ao cabelo dela e ela olhando para lá. Então a gente vê duas imagens em uma só. Então o nosso cérebro ele vai focar em determinada cor para ser fundo, em determinada cor para ser verde. Então se eu coloco o preto como fundo, eu consigo ver aqui o nariz, os olhos de um rosto meio de lado, de uma senhora idosa de lado. Aqui como se fosse um véu de lado. Então é uma senhora idosa olhando para cá. Se eu tomo esse pano branco aqui, quer dizer, se eu tomo o rosto aqui, ó, essa parte aqui como fundo, eu uso esses traços aqui, por exemplo, para imaginar que é uma sobrancelha. Eu vejo isso aqui como uma orelha, vejo uma pessoa olhando para cá, isso aqui é o cabelo dela e uma outra, um pano aqui recobrindo o cabelo. Então sempre está presente aí uma possibilidade de duas imagens. Aqui a gente tem uma mais básica ainda, né? Então a gente vê tanto o rosto quanto vê o saxofonista. Aqui, esse é um exemplo muito claro dessa lógica de sensação de frente e fundo. Quando a gente olha para essa imagem, a gente tem a sensação de que ela está rodando. Por quê? Porque o seu cérebro está tentando definir para onde que ele vai trazer uma figura para o fundo e outra para frente. E aí, quando ele fica tentando achar nesse ir e vir, ele gera quase uma movimentação da imagem, porque o seu cérebro ele não achou um ponto ainda para ser estável, e aí ele fica o tempo todo no movimento do globo ocular. Aqui é a mesma coisa, né? Então, se os pontos são brancos ou se eles são pretos, a gente está tentando identificar, então a frente e o fundo não está muito claro. A sensação e a percepção elas vão sofrer conflitos, né? Conflitos culturais, conflitos individuais, né? Então às vezes nós somos treinados para olhar para uma coisa enquanto outra pessoa é treinada para olhar para uma coisa. Então se a gente pega duas pessoas numa mesma cena do crime, uma pode ter muito mais o hábito de prestar atenção em detalhes. Então eu coloco na cena do crime uma pessoa que é esteticista e outra que é músico. A esteticista talvez ela vai prestar atenção nos detalhes da mão do assassino, nas características. O músico vai prestar atenção na paisagem sonora, no que estava acontecendo ali. Então as nossas sensações elas são treinadas também. Nessa lógica da sensação, a gente tem a questão da atenção também, né? Como que eu direciono as minhas sensações para uma determinada coisa, para uma determinada situação. E isso é algo muito importante para a gente, né? Porque o que é a atenção? É conseguir organizar o nosso foco mental em uma coisa controlada, escolhida, uma opção nossa em função daquilo. Então, é o contrário de eu prestar atenção em várias coisas e não conseguir selecionar uma delas. Então, a atenção é quando eu consigo direcionar o foco do meu campo mental para um objeto específico, eu consigo controlar isso. E aí a gente tem vários exemplos sobre a lógica da atenção. Aqui a gente tem um teste que chama cegueira para mudança. Então imagine aqui, nesse primeiro quadro, que chega um homem de
paletó, vinho, com um mapa na mão e pede uma informação. Para essa pessoa que vai responder, o foco não é o que ela está vestida ou quem que é a pessoa, é a informação. Se no meio da informação passa um quadro lá e eu troco de pessoa, provavelmente esse senhor aqui vai continuar dando a informação do local que foi solicitado anteriormente, porque o cérebro dele redirecionou para aquilo. Então, a atenção, a gente brinca muito que a atenção ela é sempre um grande jogo para o mágico, né? Eu peço que você foque em uma coisa, enquanto a minha apresentação ela passa por outra coisa diferente. É óbvio que a todo momento estão chegando estímulos do nosso cérebro, né? Então, a atenção é isso, é selecionar alguns e descartar o restante por meio da capacidade que o nosso cérebro tem de detectar tudo isso de um padrão, né? O que vai chamar a nossa atenção é às vezes tudo que modifica esse certo padrão de estabilidade das nossas sensações. E aí a gente vai discutir um pouco isso para frente. Um outro teste que existe também é o chamado Gorilas Entre Nós, né? Que é um vídeo onde eu solicito uma informação, eu direciono o foco das pessoas. Olha, preste atenção quantas vezes o time de camisa branca vai tocar a bola. Então, entre dois times, pode acontecer alguma coisa lá no meio, pode passar um gorila, como é o exemplo aqui da foto, que você vai continuar contando as bolas. Então, os passes, né? Essa lógica de como que a nossa atenção ela pode ser focada em alguma coisa, como que ela pode ser difusa, né? Como que ela pode ser uma atenção atenta, específica, e como ela pode ser difusa, é uma característica importante, né? Mais importante do que isso é eu conseguir oscilar entre as duas, eu prestar atenção em uma coisa e prestar atenção em outro conjunto de coisas que estão na presente. Mais ainda, eu tentar focar a minha atenção. Então, nós temos duas questões aqui. Quando eu foco, é uma lógica de treinamento, né? Então, a meditação é um treinamento para a atenção, né? Para uma percepção sua, individual. Enquanto como que eu estimulo a atenção, já é completamente diferente. Por exemplo, tem três características que são fundamentais, né? Intensidade, novidade e repetição. Então, eu estou assistindo uma coisa, aí de repente, eu estou assistindo um filme, aí de repente tem um barulho gigantesco. Pá! Então, a intensidade faz com que eu preste atenção naquilo. Esse mesmo filme que eu estou assistindo, de repente, entra um personagem novo, é uma novidade. Aí você falou, opa. Ou esse filme começa a repetir uma mesma musiquinha. Você vai sair de lá com essa música já instaurada na sua cabeça, né? Nesse processo de atenção, é óbvio também que vai ter fatores internos do indivíduo que vão acionar ou estimular a atenção da pessoa. Eu sempre brinco, se você decide comprar um salto alto vermelho, você vai ver salto alto vermelho. Se no meio de uma multidão você tem um interesse por uma pessoa específica, se ela estiver aqui, você vai encontrá-la, né? O nosso cérebro é muito... ele tem uma capacidade de seleção aqui extremamente impressionante, né? Então eu consigo achar uma pessoa num padrão muito geral lá explícito. Então você está lá assistindo um jogo de futebol e aí dá um close na torcida geral, você é capaz às vezes de achar lá uma pessoa que você conhece em milésimos de segundo. Então a atenção ela está sempre relacionada um pouco a essa construção. A atenção ela também tem uma relação muito grande com a memória. E aí agora a gente vai discutir um pouco mais a memória, pensando aqui como que ela se constitui, como que ela é codificada, armazenada, recuperada, qual a função do esquecimento,
e algumas doenças ou algumas patologias relacionadas à memória. Vamos lá. A memória é o meio pelo qual uma pessoa recorre às suas experiências passadas a fim de usar essas informações no presente. Então, são informações que já estão registradas e eu consigo lá acessá-las para usar no presente. É alguma coisa que já foi construída e então não tem memória de algo que não existiu. Isso é extremamente importante. É algo que já foi constituído e você vai trabalhar para buscar essa informação. Normalmente, a memória ela tem uma relação direta com a consciência, ela tem uma relação direta com a prática, com a vivência, que é extremamente diretiva para o campo da memória. Então não tem como, eu estou lembrando um negócio que a minha prima lembrou. Se você não vivenciou aquilo, você está lembrando a imagem que ela construiu com você sobre aquele fato. Né? Nós construímos imagens também, mas a memória ela está falando de experiências que você já teve diretamente. Né? O nosso cérebro ele tem várias estruturas, né, que vão estar articulados ao campo da memória. Então, não somente em uma estrutura a gente encontra a memória. A memória ela oscila pela plasticidade do próprio cérebro. Então, desde o tronco encefálico, a lógica do cerebelo, a gente tem articulações ali possíveis relacionadas à memória. Os lobos parietais, eles vão estar falando um pouco sobre a memória também. Então, pela plasticidade, sempre tem possibilidade de você acessar a memória de forma diferente. O hipocampo, ele já é uma estrutura mais específica e é que a gente sabe que tem uma grande influência sobre a construção da memória. Né? Já a gente comprova que é uma das áreas muito específicas em relação à memória. Então é ali que se constitui, ali que se guarda a memória. Então o hipocampo é uma figura importante para a gente. Aqui, por exemplo, num conjunto de informações aqui, eu poderia pedir para você selecionar algumas, mas depois a gente faz isso em outro momento. A memória, né? Como eu estava comentando, algumas características. Às vezes, a vivacidade de uma lembrança não prova que algo realmente aconteceu, porque ela pode ser induzida, ela pode ser imagética, eu posso construir. É a mesma coisa de eu pensar na cena de um livro que eu li, eu construo. Então, se eu escuto muito uma informação, uma história, eu posso criar essa história como se ela fosse uma lembrança minha. Mas não necessariamente ela pode ser sua, né? Ela pode ser uma construção coletiva. As memórias têm uma relação muito grande com o campo emocional, com o campo da fala, com o campo da audição, com o campo de todas as sensações de uma forma geral. Como que a gente codifica a informação? Que é um dos primeiros passos que a gente tem sobre a memória. Então aqui, vamos dar um salto aqui, só para a gente entender. Então a codificação transforma a informação que nos chega em representações mentais armazenadas. Então, a codificação, eu preciso entender aquilo que está chegando para me poder armazenar. Então, codificar é meio que organizar, é meio que dar significado para aquilo. Então, se eu começasse a dar aula aqui em outra língua, a dificuldade de codificação ia ser maior para o armazenamento. Quando a gente fala numa língua em comum, os significados da palavra já ficam mais fáceis para a lógica do armazenamento. O armazenamento é a forma como que a gente guarda essa informação e
a qualidade que a gente guarda essa informação. Essa informação armazenada, ela pode ser recuperada, né? Se ela foi guardada com qualidade, ela pode ser recuperada mais facilmente. Se não, a gente recupera traços dela. A gente não consegue recuperar ela inteira. Se ela não é uma informação bem trabalhada, ela se torna pauperizada, né? A gente pensa lá que a atenção com intensidade, novidade, repetição, ela ajuda no armazenamento, o armazenamento com qualidade. E aí, sim, fica mais fácil para a recuperação. O esquecimento aqui, ele é uma característica fundamental para a gente entender o nosso próprio cérebro. Ele faz parte da produção da memória. Eu preciso esquecer para registrar. Imagine que o nosso HD, que é o cérebro, ele também tem limites, né? E como a gente percebe, a gente sente muitas coisas, ele não vai ficar guardando tudo. Então, cada vez mais que você escolhe algumas coisas, outras vão sendo descartadas pela falta de uso, pela falta de necessidade. Aqui é só um mapa, algumas características, uns dados aqui em relação sobre como essa informação que é codificada, ela é armazenada, né? Então, olha só, a gente codifica e armazena 1% através do paladar, 1,5% através do tato. Aí você vai falar assim, professor, mas que tem braille? Na verdade, a pessoa amplia cada uma dessas. Um cozinheiro, a memória do paladar de um chefe de um cozinheiro é muito maior do que a minha, né? O olfato, que aqui está com 3,5%, pode ser muito maior do que isso de acordo com o treinamento. Mas de uma forma geral, a gente registra muito pela visão, né? A visão, ela traz uma condição de movimentação, ela traz uma condição de, por si só, de frente e fundo, de cores, que fazem com que o nosso cérebro aprecie e tenha mais clareza das alterações que estão ali só naquela sensação. Mas mais do que isso, os teóricos vão falar de que quando a gente mistura essas coisas, a porcentagem de qualidade para o armazenamento ele aumenta. Então, se eu leio, eu vou ter 10%, 20% se eu escuto, 30% quando eu vejo, 50% quando eu vejo e escuto. Então, olha aqui, eu já estou misturando a audição e a visão. 70% quando eu falo e escuto. Então, eu estou trabalhando a linguagem aqui também e a escuta. 90% é do que dizem e realizam. Então, eu trago a prática para isso. Então, isso tudo aumenta o campo de armazenamento. Dentro das memórias, nós temos tipos de memórias também relacionados às sensações, né? Então, eu denomino como uma memória icônica, né, de ícone, né, o ícone do computador, como uma memória visual. Eu tenho uma memória ecoica, que é a memória do som, né, do eco, daquilo que você escuta aquilo e fala, não, já escutei isso. E a nossa memória auditiva ela é muito boa, ela não desliga em hipótese alguma. Você dorme, ela está lá funcionando, você está debaixo de água, ela está funcionando, você está na barriga da sua mãe, ela está funcionando já, né? A memória do olfato é outra também muito clara, e a memória tátil, né? E como também a gente tem a memória da movimentação, da sinestesia, né? Então, um determinado movimento que o bailarino faz, ou que a bailarina, é um tipo de memória que fica presente no corpo. Então, um exemplo, uma pessoa idosa que já foi bailarina, quando vê uma cena relacionada ao ato de dançar, ela, ela, ela tem na memória dela um movimento. Ela sabe como é que se executa o movimento. Pode ser que o corpo não dê conta de fazer mais o movimento, mas o saber ele está lá presente. É uma memória muito específica, às vezes na educação física, é uma memória extremamente importante também. Essas memórias sensoriais, elas nos ajudam a entender o campo,
elas causam alguns tipos de registros específicos. Aqui, a gente está usando aqui a característica falando que a gente tem 3 tipos de memória. Só que na verdade a gente trabalha com 4. Essa aqui, memória sensorial, é considerada também como uma memória de trabalho, uma memória rápida, que a gente usa às vezes. Eu brinco, quando alguém fala um número do telefone pra gente, eu vou lá, registro, ligo e logo depois eu esqueço. A gente vai ter também uma memória aqui no meio que a gente chama de curto prazo. Não, desculpa. Curto prazo já está aqui. A gente tem a memória. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Não consigo. A gente tem a memória de médio prazo. Essa memória, então, a memória de curto prazo, é a memória do esquecimento do cotidiano, né? Essa aqui, ó, é a memória do cotidiano. Então, aonde que eu esqueço a chave do carro, aonde que eu esqueço o celular, mesmo usando ele continuamente, eu esqueço. São coisas ali do cotidiano que eu falo, nossa, eu perdi, mas não perdi pelo ato de alguma coisa que foi em outros. Você deixa a coisa em determinados espaços e não consegue acessar ela rapidamente novamente. A memória de médio prazo já é uma memória que você trabalhou ela, mas ela não se tornou ainda tão profunda. Desculpa. Por exemplo, estudar para uma prova sem praticar ou sem continuar usando aquela informação. Você vai lá e estuda para a prova, grava, faz a prova e depois, um mês depois, você não lembra mais, né? Porque você não registrou aquela memória com uma qualidade maior. Imagina executar uma coisa que você investe nela, então você investiu lá no semestre, você leu, mas se você não continua usando, ela vai ser jogada fora. A memória de longo prazo é o nosso sonho de consumo, né? Eu sempre falo que o nosso sonho é que a gente saísse dessa memória de curto prazo e fosse para de longo prazo rapidamente. Mas a memória de longo prazo, ela tem a ver muito com repetição, com afeto, né? Então a gente lembra sempre de alguma coisa que aconteceu no nosso aniversário, de presente, a gente lembra às vezes de trabalho, de coisas de trabalho pela excessiva repetição. Então são esses tipos de memórias que ficam aí. A gente tem aí essa memória sensorial, a memória de trabalho, ela pode ser deteriorada, né? Então a memória sensorial ou memória de trabalho, que é a memória que você usa ela rapidinho. Ela pode chegar e ser deteriorada porque não tem uma atenção, ou ela pode virar uma memória de curto prazo, né? Então aquele telefone, você fala, nossa, eu preciso gravar esse telefone aqui que eu vou ter que usar ele depois. Aí você anota, você repete várias vezes para lidar com isso. Então, essa memória de curto prazo, ela está presente no nosso dia, ela escapole ali muito rapidamente. A memória já de longo prazo, ela tem uma capacidade maior de ser recordada por períodos bem mais longos do que o que a gente tem habitualmente. Então, aqui, como eu falei, olha, ela pode ser uma memória do movimento, ela pode ser uma memória presente, sem que não necessariamente o meu corpo responda, mas ela está ali instaurada.
O esquecimento, como eu coloquei anteriormente, ele faz parte, né, da nossa lógica, ele é uma condição necessária para a saúde, então se eu não esqueço, eu não consigo. Tem sempre uma relação aí, memória e esquecimento. Aqui, esse aqui é uma curva do esquecimento, só para a gente ter clareza que a gente está falando aqui de tempo e de qualidade. Então, às vezes eu recebo uma informação, chego num determinado momento, vamos dizer aí, ó, tive a aula, chego num determinado momento, eu falei, nossa, entendi tudo. E a partir daqui, a gente vai perder essa informação se eu não promover algumas repetições, algumas atividades que reforcem o registro dessa informação mais alta, né? Então, se eu não pontuar aqui várias vezes a informação, ela vai ter uma tendência a ser deteriorizada. Dentro da perspectiva da memória, nós temos a amnésia, né, são perdas que a gente tem dessas informações que chegam ao nosso cérebro. E elas podem acontecer por lesão, por doenças orgânicas, por dependência química. São vários os fatores que podem atribuir aí a lógica da amnésia. Nós temos dois tipos de amnésia que são muito importantes para a gente: amnésia retrógrada e anterógrada. Então, ó, a retrógrada é o tipo de amnésia marcado pela dificuldade de acessar as lembranças anteriores ao momento do trauma. Acessar as lembranças anteriores ao momento do trauma. Então vamos lá. Aqui está a minha memória. Longo lá da vida. Eu tive um trauma aqui, né? Esse trauma, ele pode me dificultar a acessar memórias que aconteceram anteriores ao trauma, né? Ou memórias, registrar memórias novas, posteriores ao trauma. É nisso aqui que a gente vai diferenciar esses dois tipos de memória. Então, essa primeira, ó, o indivíduo pode esquecer apenas alguns episódios ou toda a própria vida pregressa. O indivíduo esquece coisas que ele já registrou, né? Aqui, diferente da retrógrada, é a incapacidade de formar novas lembranças. Olha lá, incapacidade de formar novas lembranças. Então, esse sujeito aqui, não esse sujeito, né? O sujeitinho aqui que viveu um trauma, ele pode esquecer, ele ter uma amnésia de memórias passadas, ou ele pode não registrar as novas. A gente tem a diferença entre a amnésia retrógrada, então do retrô, a gente sempre usa o retrô como uma palavra central para a gente, então o passado eu esqueço, e a anterógrada é que tudo que acontece depois eu não consigo mais registrar, tá? A gente também tem, às vezes, amnésia global ou transitória, então eu posso perder a memória de um dia anterior, né? Às vezes a questão alcoólica ajuda muito isso acontecer. Eu posso ter por algum medicamento, eu posso ter por alguma questão psicogenética ou psicogênica, né? Algum fato estressor que faça com que eu apague em determinado período, isso aí também está presente. Então é isso. Isso aqui é para a gente ter uma noção sobre sensação, atenção e memória. Beleza? Grande abraço para vocês. Até mais.